capítulo 7, versículo 14. Se alguém puder ligar a luz para mim, eu agradeço. Isaías 7, versículo 14. Iniciando as nossas pregações referentes ao Natal, a encarnação do Verbo. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, Deus, pela tua graça e misericórdia, e porque podemos celebrar, Deus, esse período tão especial que é o período onde relembramos o dia em que o teu Filho se fez carne, Pai. Que nesse início dessas sermões, dessas comemorações, nós possamos refletir sobre a importância desse ato e o que isso tem significado para as nossas vidas. Que não seja apenas uma festividade vazia, pagã, sem a tua presença, Pai, mas que de fato nós vivenciemos e experimentemos, Senhor, a tua presença em nossa vida. Eu te peço que o teu Espírito Santo aplique a mensagem e que também, Deus, tudo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Hoje eu queria falar sobre o sinal de Deus ao mundo, o sinal que Deus deu ao mundo. Muitos pedem um sinal de Deus. Muitos falam: eu gostaria que Deus demonstrasse a nós que Ele se importa conosco, que Deus nos ama, que Deus intervém a nosso favor, que Deus de fato não é um Deus distante da humanidade. Outros falam: eu gostaria de um sinal que de fato Deus existe. E eu devo dizer que Deus já deu esse sinal. Deus já fez isso. Billy Graham vai dizer que o maior acontecimento da história não foi quando o homem colocou o pé na lua, mas sim quando Deus colocou o pé na terra. Esse é o maior acontecimento de todos os tempos. Então, nós anualmente relembramos ao mundo um fato, o fato que Deus deu um sinal. E aqui fala no texto que o Senhor mesmo daria um sinal ali a Acás. E Acás fala: não vou pedir um sinal, mas o profeta fala: mas Deus vai dar um sinal. Deus vai dar um indicativo que Ele vai intervir, que Ele vai agir. E a encarnação é o maior sinal que Deus deu ao mundo, junto com a ressurreição. Eu falei encarnação e não reencarnação. São coisas distintas. Reencarnação é a falsa doutrina em que você fica trocando de corpo, como quem troca de roupa, pagando por pecados a qual você nem sabe que cometeu. Isso é reencarnação. Encarnação é o ato de Deus se fazer carne. E hoje eu queria levar você a refletir sobre a sua resposta a esse sinal. Deus te deu um sinal grandioso. E aqui fala: o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho. Uma virgem ficará grávida e vai dar à luz a um filho, e o nome desse filho será Emanuel. Então hoje vamos verificar como se deu essa encarnação e o que nasceu nessa encarnação. E eu alerto a você que a sua resposta a essas coisas vão definir aonde você vai passar a sua eternidade. Vai definir aonde você vai estar no dia do juízo. Porque esse sinal não é qualquer sinal, não é um mero sinalzinho, não é uma coisa que você pode ser indiferente, mas é algo que tem que mudar a sua vida. Porque se não mudar a sua vida, você faz de Deus mentiroso. Você diz a Deus que o que Ele fez não é importante. Você diz a Deus que o que Ele fez é insignificante ou que Ele não fez. E Deus não pode tolerar isso. Então, o Natal... A pessoa fala: o que é o Natal? Natal é paz, Natal é esperança, Natal é amizade. Tudo isso é vazio se não tiver verdadeiramente o significado daquele que dá base ao Natal. Então, vamos ver primeiro como se dá a encarnação. No verso 14 diz algo interessante: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal que o Senhor daria? Qual é o sinal? Uma virgem ia ficar grávida, ia conceber e dar à luz a um filho. Porém, ultimamente, no meio da igreja, pessoas têm falado o seguinte: nesse texto aqui, não é uma referência a Maria, não é uma referência a uma virgem, é uma referência à mulher de Acás, que daria à luz a Ezequias. E a NTLH, e a gente tem que
tratar disso no mesmo texto, no capítulo 7, versículo 14. Aí vocês vão entender por que eu evito o uso dessa tradução. Ela diz o seguinte, olha que interessante: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá o nome dele Emanuel. Que sinal impressionante, uma jovem grávida dando à luz. Nossa, que sinal incrível. Nossa, uma coisa sobrenatural. Esse tipo de tradução é uma abominação. Por quê? Porque se você abrir lá em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, e por que isso é importante? Para a gente não desviar do foco o que ocorreu há 2000 anos atrás. Mateus capítulo 1, versículo 23. Aqui é Mateus citando o texto de Isaías. Ninguém melhor que Mateus para dizer o que Isaías está dizendo, correto? A Bíblia interpreta a Bíblia. Olha o que Mateus vai dizer. Isso inclusive na NTLH. NTLH é a linguagem de hoje. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Mateus entende que aquela virgem é Maria, então a palavra ali não é jovem, é virgem. Esse é o entendimento de Mateus. É o entendimento que ele dá. Todas as vezes que aparece essa palavra no Antigo Testamento, vai aparecer lá em Gênesis 24, 43, por exemplo, não precisa abrir, é uma referência a Rebeca antes de casar. Rebeca antes de casar era o quê? Vai aparecer também a Miriam, pequenininha, 10 anos de idade, colocando Moisés no rio. Miriam era o quê? Virgem. Sempre que essa palavra aparece, é uma referência a alguém que não é casada. Então essa palavra significa uma virgem. Não pode significar Ezequias, que já tinha 9 anos. Não pode significar a mulher do profeta, que já tinha filho, então não era virgem. Então eu entendo que é má fé da Sociedade Bíblica do Brasil a tradução em Isaías 7,14, na NTLH, por jovem. Acabo de perder qualquer chance de um dia trabalhar nesse bebê, eu sei, né? Mas o fato que é importante a gente falar isso, por quê? Porque muita gente tem redefinido o Natal, tem redefinido a história do Natal. Isso começa até mesmo dentro da igreja. Deus deu um sinal, e o sinal maravilhoso não é que uma jovem grávida daria à luz a um filho. Isso ocorre o tempo todo, ainda mais hoje, né? Uma jovem grávida dando à luz a um filho. Quem já viu esse sinal? Levanta a mão. Então, chega a ser hilário, né? Por isso que eu falo, só pode ser má fé, não é escolha textual. Então, quando a Bíblia fala que uma virgem daria à luz a um filho, ela não está falando da mulher de Ezequias, nem está falando da mulher do profeta. Ela está falando de uma outra pessoa. Porque ali no capítulo 8 de Isaías, versículo 8, Isaías 8:8, diz o seguinte: e ele se estenderá por toda Judá, ele transbordará e será bem sucedido, ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura de tua terra, ó Emanuel. E no verso 10 fala: tomai conselho juntos, e isso tornará-se-á em nada. Falai a palavra, e ele não prevalecerá, porque Deus está conosco. Esse Emanuel seria o governante de Judá. Então o que nós entendemos aqui? Que como se deu a encarnação? Primeiro, não se deu de modo natural, não é uma jovem grávida. Então o sinal que Deus daria a você é que uma pessoa que nunca teve casamento, uma virgem, essa pessoa estaria grávida. Então é um sinal miraculoso. Entenda o que eu estou dizendo. Deus faria algo cientificamente impossível. Ele faria com que uma virgem engravidasse, e essa virgem é Maria, e seria de maneira miraculosa. Voltando ao texto de Isaías 7,14, é o seguinte: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. A pergunta é, você já sabe de quem se trata, né? Obviamente. Deus já deu esse sinal a você. Você já entende esse sinal, correto? Isso é a grande questão. Se nós já entendemos que Deus deu esse sinal, e que esse sinal é tremendo, é maravilhoso, por que nós não nos amoldamos a viver debaixo do senhorio deste que nasceu da virgem? Essa é a grande questão. Nós todos conhecemos aqui o credo apostólico. Nasceu da Virgem Maria. Nós todos conhecemos o credo apostólico, nós todos conhecemos a história, só que nós vivemos como se essa história não fosse importante. Vivemos como se essa história não fosse significativa.
Nós não colocamos o personagem dessa história no centro da nossa vida. Parece que Deus não deu o sinal. Imagina só, eu vou te dar um sinal, e esse sinal vai mudar a tua vida. E as vidas não são mudadas, e nós celebramos o Natal, nós celebramos as coisas, nós ficamos em volta, comemos o Chester, comemos o peru, e esquecemos que o sinal desse acontecimento é a pessoa de Jesus. Se a gente observar ali no verso 18 de Mateus, a gente vai ver como se deu a encarnação. Mateus capítulo 1. Então ficou definido que não é uma jovem grávida, como diz a NTLH, é uma virgem. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. E aqui tem o nascimento de Jesus. E é sempre bom relembrarmos isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida de quem? Do Espírito. Quem engravidou ela? O Espírito Santo. Isso é uma coisa incrível, nunca aconteceu antes. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Aqui é importante. Se José separasse dela, lá o noivado não era como aqui. O noivado você só podia separar em caso de traição, tá? Ou em caso de você ser parente consanguíneo da noiva sem saber, aí você descobriu. Se José separasse de Maria, ele teria que dar um motivo. E se ele desse motivo, a minha noiva está grávida, e não é de mim, o que aconteceria com Maria? Seria apedrejada. Então, José quer separar secretamente, só que olha o que ocorre. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso ocorreu para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e o chamou seu nome Jesus. Aqui uns pontos importantes. Primeiro ponto aqui: o Espírito Santo geraria Jesus de Maria. Logo, Jesus Cristo não tem natureza pecaminosa. O catolicismo fala o seguinte: Jesus não tem natureza pecaminosa porque Maria não tem natureza pecaminosa, porque se ela tivesse, ele também teria. Então a gente vai em uma progressão sem fim. Logo, então, a mãe de Maria não pode ter, porque senão Maria também teria. E a avó de Maria não pode ter, e a bisavó, e vai ter Adão. Por que Jesus não tem natureza pecaminosa? É por causa da natureza de Maria, ou porque o que gerou ele foi do Espírito Santo? Outro ponto importante: muitas vezes nós damos mais ênfase à virgem que está grávida do que aquele que nasceu dela. A nossa sociedade é isso. Porém, por que o nascimento é singular? Com todo o respeito e amor a esta mulher, que é a maior de todas as mulheres já nascidas. Porque o que foi gerado dela foi proveniente do Espírito Santo, sem pecado, ali em Lucas, capítulo 1. Depois você volta para Mateus, Lucas 1, 35. Vai dizer o seguinte: e respondendo o anjo, disse-lhe. Por que o anjo está respondendo? Maria falou: como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. O santo nascido de ti. Então o que nós temos aqui? Voltando para Mateus. O Espírito Santo, ele vai gerar o corpo de Jesus no ventre de Maria, e ele será santo, sem nenhum tipo de pecado. Então olha o sinal que Deus está dando: eu vou fazer uma virgem ficar grávida, ela vai gerar um filho, e o filho dela nunca pecará. Deus deu esse sinal? Já deu esse sinal. Então o que nós devemos responder a esse sinal? Viver a nossa vida como tendo esse homem santo, gerado de uma virgem, no centro de nossa vida. A questão é: eu celebro o Natal apenas dia 25 de dezembro? Então eu não celebro o Natal. Não há Natal na minha vida.
Mas se eu vivo o ano inteiro me submetendo a esse santo, a esse homem que nasceu da Virgem, a Jesus Cristo. Um outro ponto importante, se você observar aqui o verso 25 de Mateus, capítulo 1, diz o seguinte, que José não a conheceu até o quê? Até que gerou o filho. Logo, depois disso, ele conheceu. A ideia de virgindade perpétua, ela não é bíblica. Até porque a Bíblia fala que ele teve irmãos e irmãs. Então, o primeiro ponto aqui que a gente observa, para não tirar o foco do Natal, o foco do nascimento. O foco não é a virgindade perpétua, é o ato de alguém nascer de uma virgem. Porque José não conheceu Maria até que, significa que depois que, outro ponto importante, e ela gerou seu filho primogênito. Se você tem uma atualizada, uma NAA, uma NTLH, a expressão primogênito, ela é omitida. Porém, ela está em 1454 manuscritos, e é omitida de 8. Então você tem 1454 que fala que Jesus é o primogênito de Maria, e você tem 8 que omite a palavra. O que os gênios vão seguir? Os 8? Não pode ser, isso só pode ser má fé, né? Então o que nós temos aqui? Para não tirar o foco do Senhor, a quem dá a luz, ela é uma mulher admirável, só que Jesus foi o primogênito dela. Quando eu falo que o Paulo é o meu primogênito, o que você entende? Então eu tive mais filhos. Então Jesus é o primogênito dela, conforme está em 99,5% dos manuscritos. Então o que temos aqui? Maria é a virgem da profecia, e o nascimento de Jesus seria de maneira miraculosa, e Jesus nasceria de maneira que nada pecaminoso o tocasse, nada pecaminoso estivesse sobre ele. Então olha que interessante, Deus fez uma virgem ficar grávida, para que o mundo soubesse que ele estava chegando. Esse é o Natal. Deus fez isso. Jesus poderia ter nascido de qualquer maneira comum, mas o que Deus fez? Deus anunciou 700 anos antes, olha, a virgem vai ficar grávida e eu vou chegar. Deus fez uma virgem engravidar. Aí eu pergunto, só isso já seria suficiente para você segui-lo? Só a história da encarnação seria suficiente para você segui-lo? Você vai falar o seguinte, a gente vai tratar isso no dia 24, mas eu estou muito ocupado, sou uma pessoa que trabalha muito, eu não tenho tempo para me dedicar às coisas de Deus. Quando se dá o Natal, o primeiro Natal, o nascimento de Jesus, tem um grupo de pessoas no campo. Que grupo é esse? Os pastores. Estavam fazendo o quê? Pastoreando, estavam trabalhando, estavam lá com as ovelhas. Os anjos aparecem, glória a Deus nas alturas, aquela coisa bonita lá, o coral de anjo. O que eles falam para os anjos? A gente está ocupado, não pode lá ver. Falaram isso? O que eles falaram? Foram na hora, foram de noite procurar, para adorar, só para poder reverenciar aquele que nasceu. Nós somos uma sociedade cada vez mais insensível a essa mensagem, porque nós não ligamos para o sinal que Deus fez. Uma virgem ficou grávida, isso não acontece toda hora, aliás, nunca aconteceu, só uma vez, para que Deus nos avisasse da seriedade disso, da coisa importante que estava acontecendo. Então, o primeiro ponto para você refletir hoje é como se deu a encarnação. Primeiro, não é uma pessoa comum, não foi uma jovem, uma donzela que já era casada, não foi nada disso. Foi Maria, que ainda não era casada, que ficou grávida pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, que é santo. Então o foco do Natal é o Senhor Jesus. Agora, a segunda coisa, e talvez até mais importante que a primeira coisa, é quem nasceu da encarnação. Quem nasceu? O personagem, Jesus. O homem, o Deus, quem nasceu? O primeiro ponto, voltando para Isaías 7:14. Sabem quem nasceu da mãe de Maomé? Maomé, um homem comum. Sabe quem nasceu da mãe de Kardec? Kardec, um homem comum.
Sabem quem nasceu da mãe do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, um homem comum. Agora, quem nasceu de Maria? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dar luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Vamos nos deter aqui. Primeiro, ela dará luz a um filho. Primeiro ponto importantíssimo: o que nasceu de Maria era verdadeiramente homem, humano. Ele não é um espírito preso numa casca, um anjo ou um espírito de luz evoluído, como falam algumas seitas. O que nasceu de Maria era verdadeiramente humano. Quando nós cantamos que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, quando fala um menino nos nasceu, refere-se à sua natureza humana. Um filho se nos deu, refere-se à sua natureza divina. Um menino nasceu. O que nasceu de Maria foi um filho. Foi um filho. Então Maria daria um filho, um ser humano, uma alma racional, um corpo humano, alma humana, corpo humano. Ali em 1 Timóteo capítulo 2, isso é importantíssimo. Por que que tem que ser humano? E é uma diferença entre você ser um anjo que se apresenta como homem e você de fato ser um homem. Porque um anjo não tem um corpo humano, uma natureza humana. O anjo pode comer, mas o anjo não sente fome. O anjo pode beber, mas o anjo não sente sede. E um anjo não pode morrer. Cristo morreu, Cristo comeu, porque teve fome. Cristo ficou cansado. Cristo tinha uma natureza humana. E eu sei que isso é teologia. Porém, vivemos num mundo onde a igreja é o local proibido de falar de teologia. A gente não pode falar teologia na igreja. As pessoas aprendem no colégio biologia, química, física, matemática, geografia, tudo. Chega na igreja, nós temos que deixar o cérebro fora, porque teologia é coisa de seminário. É necessário entender a união hipostática, a dupla natureza de Cristo. É fundamental entendermos isso. Se você não precisa explicar isso como teólogo, você tem que entender o que você adora é verdadeiramente homem. Você não adora um X-Men, você não adora um kryptoniano, você não adora um asgardiano, você adora um ser humano. Isso é escandaloso, mas é o que Jesus é, verdadeiramente homem. 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, ou o homem Jesus Cristo. O que significa? Que se Jesus não fosse verdadeiramente homem, eu não poderia ser representado. E aqui tem um ponto importante: se você não fosse um miserável pecador, o Natal não existiria. Se você não precisasse ser representado, o Natal não existiria. Se você pudesse auto-representar, você não precisaria de um representante. Agora, eu e você, nós somos anjos. Então nós precisamos de alguém semelhante a nós, em tudo, porém sem pecado. Então, quando Deus faz com que o seu filho, o Verbo, encarne no ventre de Maria, faz com que eu tenha um representante legítimo, um ser humano como eu, alma humana, mente humana, corpo humano. Isso é fundamental para a minha salvação, porque ele não poderia me representar na cruz se ele fosse um anjo, porque eu não sou anjo, eu sou gente. C.S. Lewis diz o seguinte, que enquanto os homens querem ser Deus, Deus quis ser homem. Enquanto nós queremos nos exaltar, o que Deus fez? Se humilhou. Se humilhou. Jesus era tão perfeitamente humano que ele só poderia ser Deus. Isso é maravilhoso. Nós não estamos aqui reunidos em torno de uma bobagem. É a coisa mais importante da história do universo. Deus se fez homem. Jesus era verdadeiramente homem. O que nasceu de Maria era homem, não era aparência de homem. Quem já ouviu aqui, olha, faz o demônio falar que Jesus veio em carne, aí ele não consegue falar. O pessoal mais do movimento carismático fala isso. Quando o apóstolo escreve isso, o apóstolo João, é porque na época tinha gente que dizia o seguinte, olha, Jesus ele só parecia homem, mas não era homem. Aí ele fala, uma doutrina de Deus não vai negar a humanidade de Cristo. O testemunho de Jeová nega a humanidade de Cristo.
por exemplo, fala que Jesus é quem? É o arcanjo Miguel. Nega a humanidade de Cristo. É uma doutrina herética, diabólica. Então, o primeiro ponto que a gente entende: quem nasceu da encarnação é um ser humano. Isso é maravilhoso, por quê? Porque eu sou ser humano. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser ignorado. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é que... Será que eu vou comer amanhã? Ele sabe o que é ficar doente. Ele sabe o que é perder ente querido. Imagina só, quem é o Senhor da vida e da morte? O Senhor Jesus. Toda vez nos evangelhos que Jesus Cristo encontrou o morto, sabe o que aconteceu? O morto ressuscitou. Mas pensa numa coisa: cadê José na história dos evangelhos? No ministério de Cristo? Não está. Você imagina Jesus Cristo vendo a sua mãe chorar, seus irmãos chorarem, vendo seu pai adotivo no caixão, e porque não era vontade de Deus, ele não pôde ressuscitar. Ele sabe o que é perder alguém. Qual foi a atitude de Jesus diante de Lázaro? Chorou. Isso é ser humano. Por que Jesus me entende? Não somente porque ele é onisciente, mas porque ele experimentou a minha fraqueza. Quando eu falo, não é só em relação a pecado, nós ficamos emocionalmente tristes. Isso é fundamental. O Natal, esse sinal, olha, Deus falando: olha, eu vou aí ser o que vocês são. Aí não vem com essa: ai, Deus não me entende. Ele entende melhor do que você o que é ser humano. Jesus fala o seguinte: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sabe o que é ter alma angustiada até a morte, porque um filho nos nasceu. Maria deu à luz a um filho, a um homem, para que pudesse me representar. Só que, algo importante: se Jesus fosse apenas homem, ele poderia me representar, mas não poderia me salvar. Qual é o tamanho do sacrifício de um homem perfeito? Ele vale apenas para esse homem perfeito. Só que ele tinha que representar quem? Então o que ele precisava ser também? Deus. Deus. Isso é uma coisa importante. Por que vocês dão ênfase, os batistas, os protestantes, o pessoal da teologia dá ênfase na divindade de Cristo e na humanidade dele? Porque se ele não é homem, ele não pode me representar. Mas se ele não é Deus, ele não pode me salvar e eu estou perdido. Isso é fundamental entendermos. Não existe salvação longe da Trindade. Não existe. É impossível. E aqui o texto vai dizer o seguinte, Isaías 7,14: uma virgem conceberá e dar luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Lá em Mateus, o Mateus vai dar a tradução disso. Então pode vir 500 eruditos, Mateus capítulo 1, pode vir 500 eruditos acadêmicos falar que não é a tradução, mas quem é que deu a tradução, inspirado pelo Espírito Santo? Mateus. Olha o que Mateus fala no verso 23. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é o quê? Que coisa linda! Deus está comigo. Qual é o nome de Jesus? É Emanuel. Emanuel é o quê? Deus conosco. Deus habitando conosco. Jesus é verdadeiramente Deus, para que eu pudesse ser salvo. Mas ele não é um Deus distante nos céus. O Natal é a lembrança que Deus agiu para que ficasse próximo de mim. Quem tomou a iniciativa? Foi Deus. Quem se aproximou? Foi Deus. Aí eu pergunto: é lícito, é justo, é correto vivermos ignorando esse sinal? Como se Deus fosse um apêndice na nossa vida, e que o Natal, oh que legal, Deus nasceu, já nasceu Deus menino para o nosso bem, Jingle Bell. É lícito? É justo? O que Deus deveria fazer com alguém que rejeita esse sinal? O que você faria com alguém que rejeita esse sinal? Você gostaria de passar a eternidade com alguém que rejeitasse essa dádiva que você tivesse dado? O Natal, a festa cristã do Natal da cristandade, porque até o segundo século não há evidência que fosse comemorado, né? A partir do terceiro século já tem uma certa evidência, independente da data em si, o fato é que devemos celebrar que ele nasceu. É Deus dizendo que está conosco, é o verbo encarnado. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Então o que nós celebramos? Celebramos o maior mistério de todos, porque veja bem,
Nós não estamos afirmando que um grande profeta nasceu apenas. Qual é a afirmação cristã no Natal? Que Deus nasceu. Uma vez eu ouvi alguém falar, não, mas olha, nós, os muçulmanos, nós adoramos, quer dizer, nós também amamos Jesus. Eu falei, não, vocês não amam Jesus, porque o Jesus de vocês não é Deus. É um Jesus menor. O espírita, nós somos cristãos, nós gostamos, nós amamos Jesus. O Jesus espírita é um Jesus que é só um espírito de luz. Qual é a afirmação do profeta? Que o que nasceria da Virgem seria Deus conosco, seria Emanuel, seria Deus. Essa é a afirmação. E no Isaías vai prosseguir, vai ser a pregação domingo que vem, né? O seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso não é alguém comum. Então olha o que diz ali o Evangelho de João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O verso 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. A expressão habitou é tabernaculou. A festa dos tabernáculos é ao apontamento que Deus iria fazer tenda com o seu povo. E ele fez. De novo eu pergunto, o Senhor nos deu um sinal. O que fazemos com esse sinal? Nós usamos como desculpa para comer e beber? Eu sempre, no período de Natal, eu levo a igreja a refletir com o que fazemos com esse período. Porque não estamos lidando com uma coisa superficial. Estamos lidando com uma coisa, se for verdadeira, ela é tremenda. E ela é verdadeira. Deus veio ao mundo, e a questão é, o que você faz em relação a isso? Como diria John Wesley, não estou perguntando se Jesus é o Salvador do mundo, mas se Ele é o seu Salvador. A pergunta não é se Ele é o Senhor de todos, se Ele é o seu Senhor. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que devemos lidar. E ali em 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. Qual é o maior mistério da nossa fé? Timóteo 3,16. De novo aqui, se você está utilizando uma atualizada, uma NTLH, vai ter uma diferença textual. Diz o seguinte, ó, e sem controvérsia, e aqui a King James está muito boa, né? Não é dúvida, é sem controvérsia, não tem controvérsia alguma, não existe debate. Grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da nossa religião? Deus foi manifesto na carne. Algumas traduções colocam, quer dizer, quase todas hoje em dia colocam aquele que foi manifesto na carne. Primeiro, que isso não é mistério nenhum. Eu fui manifesto em carne, não tem mistério nenhum. Meu cachorro foi manifesto em carne, não tem mistério nenhum. É Deus que se manifestou em carne, como está em 98% dos manuscritos. Entende o que Paulo está dizendo a Timóteo? Nós temos um mistério. Deus se manifestou em carne, isso é o Natal. O imortal morreu. Aquele que criou as pernas aprendeu a andar. Aquele que criou a fala aprendeu a falar. Isso é inconcebível. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E a pergunta é, o que você faz com o fato que Deus se manifestou em carne? Porque esse é o grande mistério da nossa religião. Nós não estamos adorando, de novo, um mero líder religioso. Não estamos nos reunindo para sentir uma coisa boa no coração, para sentir uma presença legal. O fato é que Deus botou o pé no mundo e Ele deve ser adorado. Por isso existe igreja. Por isso nós celebramos o Natal. Dito isso, o Senhor é verdadeiramente Deus, para que eu possa ser salvo. Deus manifestado em carne, Deus feito ser humano, o verbo encarnado. Voltando para o texto de Isaías, e hoje sim foi uma pregação mais teológica, e é preciso também que você entenda que o centro do Natal não são os benditos personagens, as pessoas históricas de José e de Maria. São maravilhosos.
Deus não poderia escolher pessoas melhores, porque Deus escolheu as melhores pessoas possíveis. No mundo, na história da humanidade, não haveria ninguém melhor que os dois. Você imagina só, você é um marido, a tua noiva fala, eu estou grávida de Deus. Você vai pensar o quê? Aí você tem um sonho, eu comi uma feijoada. Você não vai arriscar tudo no sonho. Um homem piedoso, sabia que Deus iria guiá-lo. Uma mulher piedosa. Imagina, uma jovem de 15, 14, 16 anos. E o anjo fala, você vai ficar grávida. Mas como eu não conheço homem algum, será por Deus. Ela vai pensar. O que vão pensar? O que vão falar? Tanto é que até Jesus sendo adulto, falaram para Jesus, nós não somos filhos de prostituição. É um ataque à pessoa de Jesus. Chamado Yeshua ben Partena, Jesus filho de Paterna, um soldado romano. Até a sua vida adulta era caluniado. Mas eles não são os personagens principais. Quem é o personagem principal? Jesus. Deus fazendo carne, se tornando ser humano. Porém, se isso não é motivo para você modificar toda a sua vida e ser um cristão piedoso, frutífero, dedicado ao Senhor, isso não significou nada para você e para mim. O que eu quero nos fazer lembrar nesta manhã é o seguinte: se de fato você celebra o Natal, o que nós fazemos aqui, para Ele, é o elemento mais importante de sua vida. É a coisa mais fundamental da sua vida. E Deus nos deu um grande sinal. E eu termino perguntando a você, qual a sua resposta a esse sinal? Será como dos pastores que foram correndo adorar o Verbo encarnado? Ou será como tantas pessoas na história que legal, ele nasceu, olha que legal, vamos comemorar, cantar uma musiquinha dia 25 e vamos seguir nossa vida como se ele não houvesse existido. Reflita nisso, amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor.